Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thomas, mais uma vez, no nosso curso de História Geral aqui do Carecas de Saber. Hoje a nossa aula vai dar continuidade na Antiguidade Clássica. Hoje a gente vai começar a conversar sobre Roma, o grande Império Romano que conquistou todo o mar Mediterrâneo. A gente vai ver o que o vestibular vai cobrar desde a formação do Império Romano até a sua absorção pelos povos bárbaros. Vamos começar? Antes de mais nada, quando a gente fala de Roma, a gente está falando de onde no planeta? Onde fica Roma? Aqui, ó, na botinha, na Península Itálica. Aí, professor, eu posso falar que está na Itália? Não, não pode, que não existe Itália ainda, tá bom? Roma está aqui, próximo ao rio Tibre. E próxima à Península Balcânica. Lembra quem fica lá? Os gregos? Tudo bem. A gente vai ver que a formação de Roma vai ter muita influência dos próprios gregos, porque aqui no sul a gente vai ver uma colôniazinha chamada Magna Grécia. Lembra lá da segunda diáspora que a gente viu? Muito bem. Lembra que eu falei que os gregos iam formar uma colônia aqui? Tá aí, ó, a gente vai ver que ela vai se somar a toda a expansão da Península Itálica do que vai ser Roma. Tudo bem? O que é importante saber da localização geográfica? O que tem aqui nessa planície? Diferente da Península Balcânica, a Península Itálica tem terras férteis. Isso vai fazer com que a economia romana seja inicialmente baseada na produção agrícola. E essa produção só vai se tornar majoritariamente comercial, esse modelo econômico, com a sua expansão territorial. Tudo bem? O que mais tem aqui? Um litoral recortado, o que facilita a navegação pelo mar Mediterrâneo, que está aqui embaixo. Quando a gente fala de Roma, a gente fala de vários períodos, que vão de 753 a.C. a 476 d.C. Roma passou por vários modos de governo, a monarquia, a república, o alto império e o baixo império. Como é que acontece a formação do Império Romano? Primeira coisa que a gente precisa saber é que a monarquia, nesse período de monarquia do Império Romano, a gente não tem registro escrito. Portanto, de novo, a gente vai se basear em lendas e num livro que vai ser escrito no Alto Império pelo Tito Livio, que é um historiador romano, Ab Urbi Condita, que vai contar toda a história da criação da cidade de Roma, inclusive a sua vertente mitológica do Rômulo e do Remo, os dois bebês alimentados pela loba. O que a gente sabe através da arqueologia? Que em 12.000 a.C. chega na península os povos latinos e sabinos, que no século X a.C. vão se somar aos etruscos, que vão ocupar o norte aqui da península. Em 753, a gente tem a formação de Roma. E o que é Roma inicialmente? É uma cidade? Não. É mais um entreposto, uma fortaleza para se proteger justamente dos etruscos. Os etruscos vão descer a península, vão invadir essa região e da soma, da confluência desses povos, a gente vai ter a criação da cidade de Roma e a gente inicia o período monárquico. Beleza? Então, pessoal, continuando sobre o governo monárquico, Roma vai se formar muito próximo do que foi a Grécia. Lembra da sociedade gentílica que a gente conversou, do genus, familiar, tem um pater, um cara que organiza esses genus, e que depois ele vai começar a concentrar terras na mão dele? Na Grécia, em Roma na Grécia foi desse jeito, em Roma também foi mais ou menos desse jeito. E a fragmentação dessa sociedade, a partir do momento que você tem concentração de terras, vai formar a estrutura social de Roma, que vai mudar muito pouco até o final do Império. A gente vai ter os patrícios, que são os grandes proprietários, os maiores terras, os maiores rebanhos, e acima de tudo, eles têm direitos políticos. Eles podem exercer cargos políticos, podem ser chefes da religião. Os clientes, que vão ser pessoas vinculadas aos patrícios. O que isso significa? Pense um pouquinho. Vai ser alguém que vai ser apadrinhado pelo patrício. O patrício vai sustentar essa pessoa, vai ajudar essa pessoa politicamente, financeiramente.
enquanto esse cliente presta serviços a esse patrício. E por último, os plebeus, que são pequenos proprietários, artesãos, comerciantes, camponeses. E esses plebeus não têm direitos políticos. Têm uma carga tributária para pagar e são obrigados a participar do exército. Não é à toa que em Roma a gente vai ver muita tensão social que vai começar com esses plebeus. E vai fazer parte de toda a história do Império Romano. E por último, os escravos, que podem ser escravos por dívida ou por guerra. Escravidão por dívida, você assume uma dívida que você não consegue pagar, você é feito escravo até conseguir pagar essa dívida. Escravidão por guerra, durante a expansão do Império Romano, vão conquistar várias regiões e dessas regiões vão trazer escravos para trabalhar nas terras de Roma. Tudo bem? Pessoal, de novo, toma cuidado, quando eu falo de escravo aqui não é a mesma relação com a escravidão no Brasil, tá? Vamos lá, um pouquinho de dados técnicos. Modo de produção durante o Império Romano. Escravista, usando mão de obra escrava na produção agrícola, cujo excedente é comercializável. Organização política. A gente vai ter um conselho de anciãos. Esse conselho vai dar origem, durante a República, ao Senado. Esse conselho indica um rei. Esse rei, caso a Assembleia de Patrícios, vamos lembrar que só os patrícios podem exercer direitos políticos, tá? Se essa Assembleia de Patrícios aprova esse rei, ele vai ser rei até morrer ou até sair por algum outro motivo. Não é hereditário, então esse conselho de anciãos, essa Assembleia, sempre vai escolher um rei diferente, não vai ser de uma mesma linhagem. E esse rei pode escolher quem vai fazer parte desse conselho de anciãos. Pra vocês terem noção, o último rei da monarquia romana vai ser um cara chamado Tarquínio o Soberbo. Esse cara, ele vai ser responsável por começar a tirar direitos, tirar terras, tirar poder dos patrícios que eram contra ele. Ele se torna um tirano, no sentido de alguém que usurpa o poder. Por conta disso, os patrícios vão fazer uma revolta. Vão convocar a população a fazer uma revolta contra o Tarquínio, vão tirar ele do poder. Quando tiram o Tarquínio do poder, a gente começa a nova etapa do Império Romano, que não é império ainda, mas a nova etapa da história de Roma, que vai ser a República. Então, pessoal, como eu estava falando, depois daquela revolução, não revolução não é a palavra, né? Mas depois daquele conflito entre patrícios e monarquia, eles vão inaugurar um novo modelo de governo, que vai ser a República, que vai acabar com a monarquia, certo? Primeiro, o que é república? Vem lá do latim res publica, coisa pública, aquilo que pertence aos cidadãos. Nesse caso, quem que é cidadão em Roma? Patrício. É por isso que a gente fala que o início da República é uma oligarquia patrícia. Só lembrar vocês, óligos, poucos, arquia, poder. Poder de poucos. Lembra do Conselho de Anciãos? Eles vão se tornar o Senado. O Senado que vai ser sagrado. Tanto é que só podia pisar no Senado quem era senador, plebeu não podia nem entrar no prédio do Senado. Quem vai ficar responsável? E o Senado vai ser o legislativo, aqui ele vai criar as leis. Quem vai ser responsável por executar as leis? As magistraturas, que vão ter o cônsul, o edil, mas o mais importante deles vai ser o cônsul, que vai ser o líder militar. E vai ser a única magistratura que vai ser em dupla. De novo, o exército romano vai ser a ferramenta mais importante. Portanto, você não pode deixar na mão de uma única pessoa esse poder tão forte. E quem vai votar? Quem vai aprovar essas decisões dos patrícios ou não? A Assembleia Centurial. O que isso significa? Significa que os soldados são considerados cidadãos. Então o plebeu pode ser considerado cidadão? Pode. O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar para o exército, participar do primeiro combate e sobreviver. Aí ele é considerado cidadão. Então tudo bem, eles estão equilibrados ali, todo mundo pode votar, vai ser então uma república mesmo? Por que você falou de oligarquia patrícia? Porque eles vão organizar essa assembleia de tal forma que os patrícios vão ter sempre maioria de votos.
Ou seja, eles vão garantir o seu monopólio político. Não é à toa que o período republicano é carregado de lutas sociais, como eu tinha falado anteriormente. E a primeira delas é a greve do Monte Sagrado. O que foi essa greve do Monte Sagrado? Os soldados romanos, de sua maioria plebeia, viraram e falaram, olha, vocês têm a hora de volta, mas a gente também não consegue nada, mas a gente é soldado, Roma depende da gente. Então a gente vai sair de Roma. Enquanto a gente não conseguir mais direitos, vocês vão ter que se virar. A maior parte do exército abandona a cidade de Roma, ocupa uma montanha ali próxima de Roma, o Monte Sagrado, e espera até os patrícios tomarem alguma decisão. Os patrícios, percebendo que Roma está desprotegida e tentando atender aos que os plebeus estão pedindo, vão criar o tribuno da plebe. São 2 plebeus que vão ser escolhidos e vão ocupar um tribuno, uma parte no alto ali do Senado, onde eles vão poder vetar leis. Eles ganham o poder de veto. Isso não vai ser o suficiente, só isso não ajuda os plebeus a melhorar suas condições de vida em Roma. Então, a partir disso, essas lutas sociais continuam, elas não param por aí. A gente vai ter a lei das 12 tábuas, que vai ser um código de leis escritos. Isso é muito importante, porque a execução das leis era baseado na tradição e de monopólio dos patrícios. A partir do momento que as leis estão escritas, qualquer um tem acesso a elas. Qualquer um pode contestar essas leis. As lutas sociais continuam e a gente vai ter uma porrada de outras conquistas. Só que eu vou dar foco para 2 só aqui no vídeo, que vai ser a Licínio Sextias, que permite que plebeus ocupem o cargo de cônsul, líder do exército, né? Vamos lembrar, e Poetélia. Esse nome esquisito, mas que significa o fim da escravidão por dívidas. O que é uma grande vantagem para os plebeus, certo? Pessoal, a partir desse processo aqui de pacificação interna, que nunca vai ser necessariamente pacificado, mas vai dar uma controlada nessas lutas sociais, Roma vai começar a se preocupar em expandir seu território. E aí vai começar todo um projeto de expansão territorial que vai dar de frente, num primeiro momento, com os Puni, iniciando as guerras púnicas. Como a gente estava falando, pessoal, expansão territorial. Ela começa primeiro na expansão da Península Itálica, em 3 fases. Primeiro eles vão conquistar o norte, depois o sul e depois a Magna Grécia. Correto? Garantindo que Roma domine toda essa península aqui. Qual que é o próximo passo para essa conquista territorial? Vamos lembrar que ela acontece simultaneamente às lutas sociais que a gente viu anteriormente, tá? Agora tem que se expandir para o mar Mediterrâneo. Só que no mar Mediterrâneo tem um problema. Tem uma outra civilização que em grande expansão já domina o mar Mediterrâneo, chamada de Cartago. Os cartagineses, ou Puni para os romanos, dominavam todas as ilhas aqui do Mediterrâneo, dominavam territórios na Península Ibérica e no norte da África. Cartago era uma república marítima, ou seja, o cidadão tinha que ter um navio, tinha que ser um grande comerciante, e aí ele ia ter direitos políticos. Portanto, a frota naval de Cartago era extremamente poderosa. Nesse primeiro conflito, na chamada Primeira Guerra Púnica, Roma está em ampla desvantagem contra Cartago e começa a sofrer várias derrotas. Como é que ela faz para superar isso? Ela vai pegar alguns navios cartagineses e vai fazer um negócio chamado engenharia reversa. Ela vai desmontar os navios e tentar ver como criar navios tão bons quanto os cartagineses. E ela vai conseguir. Ela vai dar uma reviravolta em Cartago e vai derrotá-la, conquistando assim as ilhas da Sicília, Sardenha e Córcega. E obrigando Cartago a pagar uma série de tributos porque perdeu a guerra, certo?
Cartago não vai ficar satisfeita com isso. E anos depois, através de um general chamado Aníbal, vai promover uma campanha contra Roma, chamada de Segunda Guerra Púnica. Só que olha como esse Aníbal era genial. Esse cara que foi criado odiando Roma, porque ele nasceu depois que Cartago perdeu o conflito, a Primeira Guerra Púnica, ele vai juntar um exército, o maior exército cartaginês, formado por cavaleiros, soldados e elefantes de guerra, e vai marchar com esse exército, atravessando pela Península Ibérica, indo todo esse caminho, fazendo um negócio surreal, inacreditável para a época, que era atravessar os Alpes com elefantes para tentar invadir Roma. Só que a estratégia do Aníbal teve um problema. Porque Roma conseguiu se proteger aqui no norte, impediu o avanço dele. E ele deixou Cartago desprotegida. Os romanos vão mandar uma frota para atacar Cartago. O Aníbal vai ter que fazer todo o caminho inverso de volta e ele vai ser derrotado, colocando fim à Segunda Guerra Púnica. Com a derrota do Aníbal, Roma vai conseguir fazer o quê? Conquistar territórios aqui na Península Ibérica e vai obrigar Cartago a pagar tantos tributos, tantas indenizações de guerra, que eles imaginavam que ia demorar pelo menos 50 anos para Cartago conseguir pagar tudo isso. O problema é que Cartago conseguiu pagar todos esses tributos em apenas 10 anos. Paga tudo que deve a Roma e se reconstrói. Com isso, Roma vai virar, o Senado romano vai falar: não deu muito certo. Ele vai ficar com medo de Cartago promover uma outra campanha militar revanchista contra Roma. Por isso, o Senado romano vai promover uma ação militar para eliminar completamente Cartago da face da terra. Delenga Cartago, destrua Cartago. Uma campanha militar que vai dizimar, vai incendiar a cidade de Cartago, vai jogar sal na terra para nada mais nascer lá. E com isso, garantir o monopólio do mar Mediterrâneo, que os gregos vão chamar de Mare Nostrum. O nosso mar, que vai ser o quintal dos romanos. A partir disso aqui, eles vão começar a se expandir para o norte, para a Europa, para as ilhas da Bretanha, para a Ásia, para o sul. E a gente vai ver depois no Império que Roma dominou todo o entorno do mar Mediterrâneo, se tornando um dos maiores impérios da época. Pessoal, para terminar esse vídeo, vamos conversar um pouquinho das consequências dessa expansão territorial romana. O que isso vai transformar, o que isso vai modificar a estrutura do Império Romano? Primeiro, as consequências econômicas. Roma agora vai ser um centro comercial. O que significa? Significa que a produção agrícola agora vai ser pensada numa produção de mercado. Uma produção para venda, para o comércio. O comércio que vai ser feito com todos os lugares que Roma conquistou. Os patrícios vão ter um crescimento do poder. Vão ficar muito mais poderosos e muito mais ricos. Por quê? Porque cada região do Império Romano, agora em expansão, vai ter que pagar uma série de impostos para Roma. Esses impostos vão ficar na mão dos patrícios. Somado a isso, as terras conquistadas nessa expansão territorial vão se tornar terras públicas, que ou vão ser doadas ou vão ser emprestadas para patrícios. Os patrícios vão ter cada vez mais concentração de terras. E quem vai trabalhar nessas terras? Os escravos. Não é à toa que a estrutura de Estado, a estrutura do Império Romano, ela se modifica. Escravismo mais exército. O exército se torna a entidade mais importante do Império Romano. Porque é ela que vai garantir os escravos que vão trabalhar na terra dos patrícios. Faz sentido? Isso leva pra gente para as transformações sociais. Você aumenta o número de escravos.
que vão trabalhar na terra dos patrícios. Então, o que é mais barato? Eu tenho uma terra enorme onde os escravos trabalham ou uma terra pequena? Essa condição vai ser a ruína da pequena propriedade. Os pequenos proprietários, os camponeses, vão ter que sair, vão ter que vender as suas terras, porque não vão dar conta de competir com a produção dos patrícios e a produção das outras regiões, das conquistas romanas. Vão promover um êxodo rural em massa, de plebeus empobrecidos que vão para as cidades. Como é que os patrícios, como é que o Senado vai lidar com essa massa de pobres? Ele vai criar uma política chamada pão e circo, que vai ser muito mais forte durante o período imperial de Roma, mas que aqui vai garantir que esses plebeus empobrecidos não se revoltem na cidade de Roma. Como é que funciona o panis et circenses, pão e circo? Eles davam trigo, farinha, alimento para esses plebeus e ocupavam eles com os grandes jogos, os gladiadores, o coliseu, as corridas. Você garante pão e diversão para que eles não se revoltem. E por último, vai surgir uma nova camada social de extrema importância em Roma, que vão ser chamadas de homens novos, cavaleiros ou equestres. Você vai achar essas 3 possibilidades em diversos materiais didáticos. Esses caras vão ser ricos comerciantes. E que vão deter o poder econômico, mas não o poder político. E também vão entrar nessa jogada para buscar mais direitos. Você começa a perceber aqui onde a confusão vai aparecer? Você tem o poder dos patrícios, você tem a ruína da pequena propriedade, você tem uma nova camada de homens ricos, você tem um modelo que depende necessariamente do exército. Pessoal, tudo isso aqui, todas essas consequências vão levar pra gente um negócio chamado crise da República, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido muito bem, espero que tenha tudo certo com vocês, estejam fazendo exercícios, a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no Carecas de Saber. Um grande abraço e até mais!